O Dedinho de Prosa está de volta, estamos conversando com o ativista de direitos humanos, escritor, ex-deputado, um poço de informações e de história, o Dr. Agassiz Almeida. Eu lhe perguntei se o senhor acredita em Deus, o senhor acredita? Olha, eu tenho uma resposta aí, é uma pergunta profunda. É, né? Eu passei 4 anos estudando e a resposta está aqui. A resposta está aqui. São quase mais de 400 páginas, estudando o fenômeno humano. Eu fiz muitas indagações, trabalhei filósofos, mergulhei em grandes pensadores do mundo e cheguei à conclusão seguinte. É tão perfeita a ordem das coisas, tão perfeita a estrutura como se monta o sistema universal e o sistema Terra, que eu cheguei à conclusão, de 4 anos de estudos, que existe algo profundo para além da nossa capacidade de raciocínio, de inteligência, de conduzir tudo isso. Porque eu passei 4 anos, e a editora me pediu, faça um trabalho sobre o fenômeno humano sem abordar religião, sem falar em religião. O seu trabalho é só dentro de uma lógica científica. Eu digo a você o seguinte, a conclusão que eu tirei, se for entrar, porque é profundo, existe algo tão profundo na condução desse processo, da ordem natural das coisas, que é uma inteligência tão grande que você... Transcende a tudo. Transcende a tudo e não existe, nós não temos, nós seres humanos hoje, não temos condição de mergulhar. Quem disser eu entendo isso, não entendo não, é profundo. Mas eu queria, vamos agora entrar numa história que é para caba macho mesmo, viu? Que é a história das Ligas Camponesas. O senhor foi um dos idealizadores. Como surgiu, quem teve a ideia, quais foram os primeiros passos para a criação da Liga Camponesa? Esse fato é interessante. Quando eu vim estudar de Campinas para João Pessoa, eu tinha 15 anos, e o ônibus que eu vinha, não tinha asfalto não. E o ônibus que vinha, eu tinha 15 anos, e o ônibus que vinha de Campinas, ali perto de Santa Rita, antes de Santa Rita, sofreu um problema, uma pane, e os passageiros saíram do ônibus, e eu me dirigi assim, umas casinhas, uns casebres de palha, do chão batido. Quando eu fui entrando no casebre, me espantei. Isso aqui não era pessoa humana. Uma senhora magra, cadavérica, com 6 crianças assim, barrigudos, chão batido, uma panela assim, uma panela. Eu olhei assim, disse, eu não estou entendendo. E aquilo ali me deixou um impacto. O senhor não imaginava que aquilo pudesse existir? Eu não acredito que o humano, a pessoa humana, chegasse num plano desse. Eu fiquei assim, olhando aquilo, me deixou. Eu já tinha estudava o processo de injustiça humana, mas naquele quadro eu via, me saltou a minha vista. Eu digo, senhor, cadê o seu marido? Foi trabalhar. Que hora foi trabalhar? Foi 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, e como o quê? Farinha com água. Ele tem um cambão. O que é cambão? O cambão é ele trabalha no sábado e domingo de graça para o patrão. O patrão era Ribeiro Coutinho, ali da base. Aguinaldo Ribeiro? Não, era o Renato Ribeiro. Renato Ribeiro Coutinho. Pegando aquela região ali de Santa Rita, ali para o Espírito Santo. Aquilo me deixou uma sensação de revolta. Eu fiquei dentro de mim aquele quadro de miserabilidade. O ser humano ali era como um animal. Nem tantos mais você deixa naquela situação. Aí eu fiquei estudando, me indagando aquilo. E eu chegava nas praias de João Pessoa, nas praias de Recife, nas praias de Maceió, o desfile de carros bonitos, de Cadillac, Impala, e aquele contraste, aquela violência. Eu comecei a estudar, eu já tinha estudado marxismo, grandes pensadores mundiais, e tinha estudado, eu estava estudando, já começando a estudar, e comecei a entender aquilo. Uma vez houve um congresso em Recife, que Julião estava organizando. O pessoal, o Julião já estava dentro do processo. E eu estava em Recife, eu assisti, não foi convidado, eu entrei como intruso. Um congresso para organizar a defesa dos camponeses, dos agricultores em Pernambuco. Eu entrei como intruso. Aí fiquei assistindo lá o debate. Quando terminou, eu me apresentei a Julião. Estou na Paraíba, sou advogado, e estou ao seu lado para entrar
Na luta. A luta. Admiro o seu trabalho, meus parabéns. Sou um jovem, ó, companheiro, eu devia ter assim, uma distância de 30 anos da minha frente. Aí, não, jovem, pois não, vamos. Aí, daquele dia nós ficamos. Aí eu fiquei participando do processo com ele. Eu fui diversas vezes na Galileia, acompanhei ele em alguns movimentos. Inclusive, até eu tive em Cuba com ele. Ele disse, vamos comigo para Cuba. Eu fui com ele uma vez para Cuba em 63, conheci Che Guevara. E daí em diante eu fiquei dentro do movimento camponês. Fundei, aí participei da fundação da Liga Camponesa em Sapé, com o Pedro Fazendeiro, com o João Pedro Teixeira. Nego Fuba. O Nego Fuba. Com esse pessoal participando, com as Lemos, participamos da fundação. Organizamos a Liga Camponesa de Sapé, como organizamos na Galileia, a do Cabo, lá em Pernambuco, Vitória de Santo Antão, que eu estive lá ontem. E aí eu participei do processo. Aí Começou aí. Comecei porque também eu já tinha um processo de revolta contra as injustiças sociais, né, Roberto? Eu já vinha numa luta contra os coronéis de Cabaceiras, do Cariri. É? Tem essa história? Tinha. Tinha história pior do que as ligas. Não, no terceiro bloco nós vamos contar Pior essa história. do que as ligas. Os coronéis do sertão da Paraíba, do Cariri, pior do que as ligas. E Bem no pior. terceiro bloco nós vamos falar sobre isso, mas continue aí Eu queria saber o seguinte, como foi, o senhor conversou com o Che Guevara, chegou a Não se cheguei aproximar a dele, conversar não? porque eu era... Não, porque eu acompanhava Julião e fiquei acompanhando só mais ou menos como assessor de Julião. Tá, não tinha poder não de... chegou a dialogar com ele, Não, não. eu só assisti a conversa, eu ficava assim, assistindo mais conversa, não tive. E aqui na Paraíba, o senhor recebeu delegação para organizar as ligas camponesas aqui? Como é que o senhor enfrentou os usineiros? Não, aí nós fomos organizando, né? Reuniões com... Era o senhor e quem mais? Eu, Assis Lemos, Pedro Fazendeiro, João Pedro Teixeira, Elizabeth também. Jório estava nessa parada, Jório Machado? Não, Jório, esse pessoal, Jório, João Manuel, Gonzaga, esse pessoal era mais pessoal de estratégia da inteligência. Apoio intelectual. De apoio intelectual, eles escreviam jornais, eles faziam artigos, eles tinham uma participação mais como na linha, como a gente diz, a linha da inteligência. Eles ficavam mais como Certo. E nós fomos montando em Recife também, fomos montando em Pernambuco, e montamos aqui na Paraíba. Fui convidado para a gente montar lá no Goiás, com o Zé Procópio. Eu ainda estive na região lá de Goiás, para montar, né? Próxima região de Araguaína. Ainda estive lá com eles, Gregório Bezerra me chamou, eu fui, participei desse processo. Os usineiros aqui nunca lhe ameaçaram dar uma surra, não. Os cabos eram... É o seguinte, ele sabe, a formiga sabe... tem essa história, formiga sabe a roça que corta. Sabe, ele nunca sabia que... Eu me lembro de um ditado de minha mãe, que a mãe dizia, quando você, meu filho, quando o cabo tira onda de muito valente, você olha para o olho dele e diga, a sua vida também tem um preço, é que é igual a minha. Ou manda um recado para ele, pronto, amansa tudo. Não existe o valente. O risco que corre o pau, corre o machado. Não existe o valente é até no momento quando você se ajoelha para ele. Não existe, o homem valente é a verdade que ele conduz. Se você tem um camponês tem um cambão, e você escraviza ele, você diz de público, diz a pé, diz em Galileia, diz no Cabo em Recife, que a verdade é essa, você não tem força para reagir. Né? Isso é uma verdade, que ninguém tem mais força do que a razão. A razão é... Tancredo Neves dizia uma vez, quando eu assumi a Câmara de Deputado, que quanto os fatos não existem. Os fatos verdadeiros, não existem argumentos. Não tem argumento. É verdade. Se o homem está no Cambão trabalhando sábado e domingo, você diz um comício em Sapé, Espírito Santo, qualquer canto, quem vai contestar? Que você trabalhar no sábado e domingo é certo, de graça. De graça. Ainda mais de graça, né? Era sábado e domingo de graça. Tinha que trabalhar sábado e domingo de graça. 17 horas por dia. Eles trabalhavam, saíam às 4 horas da manhã, e só voltava para trabalhar às 8 horas. Criança de 10 anos já estava trabalhando. 20 anos já estava morto, já estava velho. 25 morria. Não tinha, era voraz.
A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco o senhor vai falar sobre a sua participação como deputado constituinte, sobre os coronéis do Cariri e outros assuntos. Dedinho de Prosa volta já.